tudo de boa. Obrigado, Juan. Obrigado, Hugo. Gravando a aula, viu? Obrigado. Então, galera, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre esse tema aqui, né, da teoria celular. E quando eu falo teoria celular, eu queria que vocês entendessem que, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é remontando uma história, a história da biologia celular, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre microscopia, um pouquinho da história também dos microscópios, os tipos de microscópios que a gente tem os mais avançados do mundo. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí a gente começa a falar sobre citologia, o que tem dentro da célula, tá? Então, eu falei para vocês que, cara, é muito fácil hoje em dia você entender que todos os seres vivos são constituídos por células. Isso é tranquilo para vocês hoje em dia. Né? Na hora que eu falo, pô, olha para o seu braço. Olhou para o seu braço, pô, tem um tecido aqui. Dá para ver que parece que é formado por células, né? Você olha aqui, pô, realmente devem ter células aqui dentro. E realmente tem. E para vocês é mais fácil, porque vocês conseguem ter uma visão assim, microscópia das coisas, sabe? Vocês já têm um conhecimento, assim, o próprio que vocês já ouviram falar de biologia, vocês já têm uma facilidade para entender isso. Mas em 1600, cara, lá na época de Isaac Newton, não existia nem microscópio direito, as pessoas não sabiam que era célula, nem existia o nome de célula, tá? E o que acontecia? Nessa época aqui, ó, olha só, cadê a mãozinha? Nessa época aqui, galera, essa época do século XVI, né, 1600, opa, tem gente chegando ainda. Você tinha pessoas que não sabiam direito como eram os microscópios, como eram as coisas microscópicas, eles não tinham a menor ideia. Esse cara aqui, ó, o Leeuwenhoek, esse cara aqui, Leeuwenhoek, ele conseguiu observar pela primeira vez seres microscópios, e ele chamou de animalículos, tá? Esse cara mandou uma carta para esse cara aqui, ó, Robert Hooke, que era um grande cientista da época. Ele gostava de várias coisas, física, gostava de filosofia, biologia, história, sabia de tudo um pouco. Aí esse cara começou a observar esses animalículos que o Leeuwenhoek falou, e aí ele foi lá e falou assim, cara, o nome disso daqui, com base nesse material aqui, galera, ele tinha esse microscópio da época, e com base nesse material, engraçado, tá? Os microscópios não eram nem feitos de luz, tá? Eram de uma lamparina. Ele observando esse material aqui, você sabe que material é esse aqui? Esse material, galera, na verdade, é o mesmo material que faz as rolhas de vinho, rolha de cachaça, né? Aquele mural que a gente coloca os papéis na sala de aula, põe um alfinete ali e prende o papel lá. Esse material é chamado de cortiça. E ele, observando esse material, ele percebeu que tinha os espaços vazios ali. Né? E realmente, aquilo ali é um tecido. O tecido, aquilo ali é o suber, né? É o suber de uma planta. E aí ele começou a observar, cara, tem uns espaços aqui. E aí esses espaços, ele chamou de célula, né? The cell. Tipo, céu, que era relativamente parecido com quartos de monges na época. E ele chamou esses espaços vazios de célula, de céu, né? Ele é um inglês, né? Inglês da Inglaterra, para quem gosta aí de Vikings, The Last Kingdom, né? Vai gostar aí da história da Inglaterra. Pois é, a nossa biologia celular também passa por um inglês chamado Robert Hooke, que deu o nome primeira vez que a gente ouviu falar em célula, foi esse cara que descobriu esse nome. A partir daí, galera, começaram a aparecer vários outros pesquisadores que também utilizavam o microscópio para fazer as suas observações científicas. Só para vocês entenderem, cara, microscópio naquela época era como se fosse o nosso iPad, sabe? Tipo um tablet bonzão de última geração. Era o material mais cobiçado da ciência. Era o microscópio, entendeu? É lógico que era bem carinho, né? Era bem caro uma brincadeira dessa daqui, ó. Mas aí foram surgindo modelos mais populares. E aí a gente conseguiu popularizar a ciência, e aí várias pessoas pensando diferente conseguiram observar coisas diferentes. E aí, a partir desses três pesquisadores aqui, ó, o Scheiden, o Schwann, né, que descobriu lá a célula do Schwann, quem gosta de tecido nervoso,
já vou falar em Schwann. Schleiden, ele falou o seguinte: todos os vegetais são feitos por células. O Schwann falou o seguinte: todos os animais são feitos por células. Observa. Então, quer dizer, várias pessoas usando tecnologias que são bem parecidas, que pensam diferente, chegaram a um senso comum aqui nesse caso, entende? Que tanto o animal quanto o vegetal eram feitos por células. E aí várias pessoas começaram a falar o seguinte: cara, todos os seres vivos são formados por células. E isso, galera, foi no século XIX, sabe? Século XVIII, século XVII. Cara, isso aí era muito antigo. Então, assim, demorou muito para a gente conseguir entender que todos os seres vivos são formados por células. E aí teve um cara, né, que é o Virchow. Ele diz o seguinte, ó: toda célula vem de uma outra célula pré-existente. Cara, no dia que ele falou isso, ó, deu muita treta. Deu muita treta. Sabe por quê? Se você pegar toda a história da biologia celular, já tinha treta aqui no Robert Hooke, na hora que ele falou que a célula era um espaço, entende? Você pega todo o indivíduo e vai dividindo ele, e ele fala que a célula é a menor partícula do indivíduo. Isso já deu um problema enorme, porque quando o Robert Hooke, junto com Isaac Newton, cara, deu uma treta muito grande, porque ele falou que o Robert Hooke acusou o Isaac Newton de ter roubado suas ideias de espaço-tempo, porque Newton, na física, fala muito sobre espaço-tempo, né? E na hora que o Robert Hooke falou que o Isaac Newton roubou as ideias dele, nossa, deu muito problema. Deu muito problema mesmo. Então, assim, aqui no final, começa lá, a treta começa lá em Robert Hooke. E aqui no final, o Virchow, na hora que ele fala que toda célula vem de uma célula pré-existente, vocês conseguem entender que existiam judeus, né, pessoas mais ligadas à religião, assim, que falavam que era impossível que uma célula poderia vir de outra. Ele falava que a célula existia do nada, eram cristalizadas no ambiente por um ato divino, e aí, né, é o que sustentava a teoria da abiogênese. E eles achavam que as células surgiam, então, do nada, não existia uma possibilidade de uma célula vir de uma outra procedente, entende? Não existia essa possibilidade. Então, na hora que ele falou isso, deu uma outra treta, porque aí a treta agora é religiosa, né? Falando que uma célula vem de uma outra célula, e a célula, e contrapondo a ideia de como a célula poderia surgir do nada. E é isso daí. Então, ou até hoje, assim, hoje a gente tem esse triângulo aqui, consegue observar esse triângulo? Esse triângulo aqui, ó, é formado por esses três pesquisadores, né, a partir das observações, tanto de Leeuwenhoek quanto de Robert Hooke. Então, esses dois aqui observaram e esses três postularam a teoria celular. E a partir disso, a gente sabe que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, pois todos os seres vivos são constituídos por células, exceto os vírus. Oi, alguém quer falar comigo? Eu vou postar no YouTube, Vitório. Que vai estar no YouTube, tá bom? Alguém gostaria de trocar uma ideia, perguntar alguma coisa? Posso continuar? Beleza. Show. Tem mais gente? Até agora de boa, beleza. Então, aqui, vocês entendem que em 1665, as pessoas não sabiam o que eram células, e tampouco a função que elas desempenhavam. Hoje a gente sabe que a gente tem várias células, e cada célula possui uma função, tá? A descoberta quem fez foi o Robert Hooke, após analisar esses cortes aqui. Agora, quem postulou as teorias que a gente sabe hoje foi esses três caras aqui, ó, Schleiden, Schwann e Virchow, ou Virchow, né, também. Então, esses três caras é que fizeram os postulados que a gente tem hoje. E a partir disso, a gente começou a observar que existiam células que eram eucariontes, células procariontes, né? Uma do reino eucarionte, das células eucariontes, a gente tem um domínio próprio, né? Que é do domínio eucária. Tá? Dentro do domínio eucária existem vários reinos, os reinos dos protistas, os reinos dos onde tem os protozoários e as algas, né? A gente tem um reino animal, né, onde que nós estamos incluídos dentro desse reino. A gente tem o reino plantae, onde estão todas as plantas.
Então, as células eucarióticas estão aqui, ó, certo? Domínio eucária. E quando a gente fala em células mais simples, né, bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, a gente está se referindo a uma célula procarionte, tá? Sem núcleo, sem compartimentos, sem endomembranas, tá? São reinos diferentes. Bom, gente, e aí a gente consegue dizer, então, com a teoria celular, esses 3 pontos aqui, ó. Todos os seres vivos são formados por células. Nas células são realizados processos que são fundamentais à vida, ou seja, que as células são unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E aí o terceiro ponto, que vem justamente com esse cara aqui, ó, o Virchow, todas as células só se originam de outras células pré-existentes. Vou repetir. Todas as células se originam de outras células pré-existentes. Então, esses 3 postulados que fizeram, então, a teoria celular. Professor, por que o nome é teoria celular? Isso não é dado como certo? Não, é dado como certo. Assim como a gente tem a Terra é esférica, né? Tem gente que acredita na teoria da Terra é plana. É uma teoria, tá, galera? Hoje, a hipótese, a teoria mais aceita, quando a gente fala assim, ó, tem hipótese e tem teoria. Teoria é porque existem muitos fatos já que fundamentam essa situação, tá? A teoria da Terra é esférica. Na verdade, a Terra é geóide. Se você for conversar com um geólogo, ele vai mostrar que a Terra é geóide, tá? Que ela não é uma esfera perfeitinha, tá bom? Ela é geóide. E aí a gente tem a teoria celular, porque ela é a mais aceita, porque a gente tem mais fundamentos, tem mais fatos científicos, mais evidências científicas provando quais são os postulados aqui e provando a relação que ela tem com o fato do mundo real, né? Tudo isso daqui já é provado, mas pode surgir alguma coisa que poderia mudar completamente essa teoria? Pode existir. Pode acontecer de mudar alguma coisa. Que na ciência, nada é estático. Por exemplo, HIV. HIV não se tem cura para HIV. A partir de agora, das últimas notícias agora, HIV tem mostrado aí alguns procedimentos médicos, alguns fármacos e metodologias, tem provado que a gente consiga a cura para o HIV daqui a alguns anos. E olha só, então a ciência ela é algo assim que está sempre em movimento, está sempre em construção, sempre em inovação, entendeu? Então por isso que a gente chama de teoria celular. É a mais aceita hoje em dia, com base nesses 3 postulados. Todos os seres vivos são formados por células. Nas células são realizados processos que são fundamentais à vida, tá? É como se explicar o seguinte: dentro de uma célula tem funções, e essas funções é que fazem o indivíduo conseguir viver e ter processos diferentes, metabolismos diferentes, entendeu? É nesse sentido. E o mais importante aí, que acabou aí com a biogênese, é todas as células só se originam de outras células pré-existentes, né? Então, com esse postulado, com esse último postulado, a gente entende que a célula, para se dividir, ela precisa de uma divisão celular. Tá? E a gente vai ter uma matéria que vai falar só sobre divisão celular. Lembra de mitose, meiose? Já ouviu falar sobre isso? Pois é, a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso. Tá bom? E aí, vamos praticar um pouquinho? Eu peguei o material errado, né? Bom, beleza. Peguei o material errado. Aqui, ó. Enfim, aqui já está a resposta, né? Eu queria fazer um pouquinho de participação aí, mas não deu. A gente tem aí, ó, as ideias que compõem a teoria celular foram propostas por 3 pesquisadores. Redi, Oparin e Haldane, são 3 pesquisadores também, mas não falam sobre teoria celular. Darwin, Lamarck e Aristóteles, você tem 2 aqui que falam sobre evolução e um que fala sobre filosofia. E na opção C tem lá o Schleiden, Schwann e Virchow, né? O Virchow. Então, esses 3 aí que realmente vão falar sobre a teoria celular. Isso aqui é um exercício de vestibular, tá, galera? Uma questão complicada, inclusive difícil, que se você não souber direitinho quem foram os pesquisadores, você não consegue acertar. E aí, na letra D aí, a gente tem o Crick e o Watson, não sei se vocês lembram, mas o Crick e o Watson
foram aqueles que descobriram a estrutura tridimensional da molécula de DNA, tá? Lembrando que Mary Curie foi a pesquisadora que era mulher, não ganhou nenhuma notação na época por ser mulher, tá? Aquela época a ciência sempre foi muito machista. E Mary Curie, ela descobriu a orientação do DNA. Ela descobriu que o DNA tinha uma dupla hélice, mas ela não sabia que a dupla hélice tinha aquela estrutura tridimensional. Ela sabia que era uma dupla hélice, mas ela não sabia que era estrutura tridimensional. Mas se você quiser dar todo o crédito para quem descobriu o DNA foi Mary Curie, tá? Mas esses caras que ganharam o nome, o Watson Crick ganharam o nome porque viram a estrutura tridimensional do DNA. E o Hooke, galera, quem é o Hooke, o Robert Hooke? Robert Hooke é aquele cara inglês, né, que fez lá, que deu o nome, né, de célula. Foi ele que deu o nome de célula. Não existia o nome célula ainda, tá? E aí, na letra E, aí a gente tem o Gould, o Linnaeus, que é um cara importante na sistemática da biologia, e o Wilson, que é um outro cara importante para... Quando a gente fala sistemática, é o cara que vai fazer a taxonomia, é o cara que vai... categorizar, é o cara que vai classificar os organismos vivos, entendeu? É esses caras que vão fazer isso. Então, agora, galera, não sei se vocês vão conseguir ver bem, eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Vocês conseguem ver um vídeo no YouTube aqui? Vocês conseguem me dizer no bate-papo? Conseguem ver um vídeo no YouTube aqui, ó? Passando? Sim, beleza. Esse vídeo aqui, ele vai mostrar para vocês toda essa história. É um vídeo americano, né? A linguagem americana, então, assim, para quem tem facilidade com o inglês, vai conseguir entender bem. Mas para quem tem dificuldade, o link está no material que eu vou deixar para vocês no site, né? No nosso ambiente virtual de aprendizagem, lá no Moodle. Eu acho que tem alguém querendo entrar aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Esse vídeo, como eu falei para vocês, quem vai narrar o vídeo fala muito rápido, tá bom? Mas é basicamente essa história que eu mostrei para vocês. Eu acabei de te contar toda essa história. Vocês vão ouvir toda essa história agora através desse vídeo, tá bom? Quem quiser ver de novo, o link está lá no material que eu vou postar para vocês. Peraí que deu um probleminha aqui. Agora deu problema o vídeo, ó. Gente, eu tô com... O objetivo aqui é passar esse vídeo para vocês. O vídeo deu uma travada agora. Não sei porquê. Testei várias vezes e não tinha dado nenhum problema. Vamos ver se ele vai conseguir carregar e passar. One of the great things about science is that when scientists make a discovery, it's not always in a prescribed manner, as in only in a laboratory under strict settings with white lab coats and all sorts of neat science gizmos that go beep. In reality, the events and people involved in some of the major scientific discoveries are as weird and varied as they get. My case in point, the weird history of the cell theory. Bom, gente, então ela vai explicar mais ou menos a estranha história da biologia celular, tá? Então, é um desenho, vocês perceberam que é um desenho, o desenho está com uma qualidade ruim aqui, porque deve ser a própria plataforma aqui que não permite ter uma qualidade melhor, está carregando muito a internet. E o que acontece? Ela vai explicar toda essa história estranha que eu acabei de contar para vocês. E uma coisa que ela fala, que o próprio vídeo fala, que eu achei interessante, é interessante a gente perceber também, é que ela fala que, cara,
a história da biologia nem sempre passa por laboratórios, né, máquinas, equipamentos, né, passa também por algumas coisas bem peculiares, né, umas situações bem estranhas, como vocês vão ver nesse vídeo. There are three parts to the cell theory. One, all organisms are composed of one or more cells. Two, the cell is the basic unit of structure and organization in organisms. And three, all cells come from pre-existing cells. To be honest, this all sounds incredibly boring until you dig a little deeper into how the world of microscopic organisms and this theory came to be. It all started in the early 1600s in the Netherlands, where a spectacle maker named Zacharias Janssen said to have come up with the first compound microscope, along with the first telescope. Both claims are often disputed, as apparently he wasn't the only bored guy with a ton of glass lenses to play with at the time. Despite this, the microscope soon became a hot item that every naturalist or scientist at the time wanted to play with, making it much like the iPad of its day. One such person was a fellow Dutchman by the name of Anton van Leeuwenhoek, who heard about these microscope doohickeys, and instead of going out and buying one, he decided to make his own. And it was a strange little contraption indeed, as it looked more like a tiny paddle the size of a sunglass lens. If he had stuck two together, it probably would have made a wicked set of sunglasses that you couldn't see much out of. Anywho, once Leeuwenhoek had his microscope ready, he went to town looking at anything and everything he could with him, including the gunk on his teeth. Yes, you heard right. He actually discovered bacteria by looking at dental scrapings, which, when you keep in mind that people didn't brush their teeth much, if at all, back then, he must have had a lovely bunch of bacteria to look at. When he wrote about his discovery, he didn't call them bacteria as we know them today, but he called them animalcules because they looked like little animals to him. While Leeuwenhoek was staring at his teeth gunk, he was also sending letters to a scientific colleague in England by the name of Robert Hooke. Hooke was a guy who really loved all aspects of science, so he dabbled in a little bit of everything, including physics, chemistry, and biology. Thus it is Hooke who we can thank for the term the cell, as he was looking at a piece of cork under his microscope, and the little chambers he saw reminded him of cells, or the rooms monks slept in their monasteries. Think college dorm rooms, but without the TVs, computers, and really annoying roommates. Hooke was something of an underappreciated scientist of his day. Something he brought upon himself as he made the mistake of locking horns with one of the most famous scientists ever, Sir Isaac Newton. Remember when I said Hooke dabbled in many different fields? Well, after Newton published a groundbreaking book on how planets move due to gravity, Hooke made the claim that Newton had been inspired by Hooke's work in physics. Newton, to say the least, did not like that, which sparked a tense relationship between the two that lasted even after Hooke died, as quite a bit of Hooke's research, as well as his only portrait, was misplaced due to Newton. Much of it was rediscovered, thankfully, after Newton's time, but not his portrait, as sadly no one knows what Robert Hooke looked like. Fast forward to the 1800s, where two German scientists discovered something that today we might find rather obvious, but helped tie together what we now know as the cell theory. The first scientist was Matthias Schleiden, a botanist who liked to study plants under a microscope. From his years of studying different plant species, it finally dawned on him that every single plant he had looked at were all made of cells. Gente, tá vendo aí, ó? Esse aí é o Schleiden, tá? Faltam mais dois outros pesquisadores que vão ver coisas muito parecidas ao mesmo tempo. On the other end of Germany was Theodor Schwann, a scientist who not only studied slides of animal cells under the microscope and got a special type of nerve cell named after him, but also invented rebreathers for firefighters and had a kickin' pair of sideburns. After studying animal cells for a while, he too came to the conclusion that all animals were made of cells. Immediately, he reached out via snail mail, as Twitter had yet to be invented, to other scientists working in the same field, and it was Schleiden who got back to him, and the two started working on the beginnings of the cell theory. A bone of contention arose between them, as for the last part of the cell theory, that cells come from pre-existing cells, Schleiden didn't exactly subscribe to that thought, as he swore cells came from free cell formation,
where they just kind of spontaneously crystallized into existence. That's when another scientist named Rudolf. Tá vendo aí, galera? Os dois primeiros discordavam com relação à origem das células. Um achava que a célula já vinha, né? Ela se originava através de uma célula pré-existente, e o outro achava que a célula se cristalizava, né? Ela aparecia do nada, tá? Então, nessa discordância aí, os dois não conseguiram concluir nada. Graças a esse cara aí, o Rudolf Virchow, a gente conseguiu concluir o postulado final da teoria. Virchow stepped in with research showing that cells did come from other cells. Research that was actually, how to put it, borrowed without permission from a Jewish scientist by the name of Robert Remak, which led to two more feuding scientists. Thus, from teeth gunk to torquing off Newton, crystallization to swamp cells, the cell theory came to be an important part of biology today. Some things we know about science today may seem boring, but how we came to know them is incredibly fascinating. So if something bores you, dig deeper. It's probably got a really weird story behind it somewhere. E aí, gente, gostaram da apresentação? Vocês conseguiram ver bem aí o vídeo? Vou responder, Hugo. O Hugo fez uma pergunta aqui, enquanto vocês respondem no bate-papo. O Hugo fez a seguinte pergunta. Pô, obrigado, Juan. O Hugo fez a pergunta assim, indo mais longe, como a primeira célula surgiu? Bom, a gente tem uma teoria, que é a teoria endossimbiótica, que eu vou falar para vocês na próxima aula, que eu mostro para vocês que nossas células, né, a gente tem assim, mitocôndrias, nós temos algumas células no reino vegetal que tem cloroplastos, né? Então, a primeira célula eucariótica, tá? Muito provavelmente veio de uma célula procariótica, né? Uma célula que tinha ali um núcleo que não era individualizado, tá? Então, tudo isso eu vou explicar na aula que vem, aguarda aí, vou explicar direitinho essa situação na aula que vem, tá bom? Como que surgiram as nossas células. Mas, então, que bom que vocês gostaram do vídeo, que remonta um pouco da história da biologia celular. Fico feliz que vocês tenham gostado. A gente já fez alguns exercícios sobre isso. E aí eu vou passar agora a matéria, né? Tá vendo? O vídeo tá aqui, tá no material de vocês. A história maluca da teoria celular tá lá, tá bom? E ative, galera, ative a legenda em português. A legenda não é muito boa, mas o que a gente tem, né? Então, o link tá aqui. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre microscopia. Bom, vocês entenderam que os microscópios, né, surgiu numa época do mundo onde não existia luz elétrica, tá? Os microscópios eram feitos de lamparina, olha isso aqui, ó. Não existia grandes atrações tecnológicas, né? A gente não tinha televisão, não tinha nada. O que tinha de melhor na época eram os microscópios e as lupas, né, para observar as estrelas. E aí os caras começaram a construir esses microscópios grandes aqui, que eram bem robustos, mas eram muito caros, as lentes eram caríssimas, né, nessa época, né? As lentes objetivas, lentes divergentes, né? Era um conjunto de lentes aqui, para a gente ter um aumento da imagem, para a gente conseguir ver seres microscópicos. Teve um camarada, Leeuwenhoek, esse holandês, ele inventou um aparelhinho que é bem mais popular, né? Do tamanho da palma da sua mão, você consegue ver como se fosse uma lupa, né? Um aumento de 10 vezes a imagem, que já te permite ver alguns seres aí, algumas bactérias maiores, né? Existem algumas bactérias com células maiores. Você vê um conjunto, né, de seres vivos, mas você não consegue definir o que é, porque você precisa de um conjunto de técnicas para determinar o tamanho direitinho. Então, aqui não era um microscópio muito bom, mas ele era popular. E esse microscópio aqui, ele era bom, mas era muito caro. E hoje a gente tem esse microscópio nosso aqui, que é a nossa microscopia óptica. Por que óptica? Porque a gente consegue ver através de várias lentes. A gente tem lentes oculares, que dão para a gente um aumento de 10 vezes a imagem. A gente consegue aumentar 10 vezes. E a gente tem lentes objetivas, que a gente consegue ver 4 vezes o aumento de uma imagem, ou seja, 4 vezes mais 10. Então, 40 vezes uma imagem. A gente tem objetivo de 10. Então, ó, 10,
vezes 10, 100, estou aumentando uma imagem 100 vezes. E a gente tem também um objetivo de 100. Então, 10 vezes 100, 1000. A gente consegue ver até 1000 vezes o aumento de uma imagem. Pega uma imagem, pega 1 centímetro, e você consegue ver 1000 vezes maior esse 1 centímetro, entendeu? Então, assim, é um aumento muito grande. Você conseguir ver 1000 vezes maior uma imagem, tá? E aí, ó, a gente tem aí, dentro de um microscópio óptico, esse tubo, a gente tem um revólver onde a gente pode trocar as objetivas. Na aula prática, vocês viriam, né, um microscópio na mesa de vocês, eu ia colocar, no laboratório de biologia tem uma mesa para isso, e a gente vai colocar, montaria para vocês todo um microscópio, eu ia mostrar para vocês uma lâmina, né, mostrar para vocês uma célula, e aí vocês colocariam lá a célula na platina, né, vocês ligariam o microscópio, porque esse microscópio aqui já tem luz, já tem uma fonte de luz aqui, né? Ele vai condensar a luz dentro da sua placa de material onde você quer observar. E aí você consegue aumentar, né, quantas vezes você quiser, tá bom? O ideal é a gente sempre começar com o menor aumento e vai aumentando esse aumento aos poucos, para você ter uma noção de maior profundidade do material que você quer observar, porque senão você se perde. E essas coisas, assim, que eu estou querendo dizer que fica um pouco abstrata, porque você não está com o microscópio na sua mão para você entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes o material fica tão grande na sua mão que você acaba se perdendo. Você não consegue saber direito, assim, aonde o que você quer procurar dentro daquela lâmina, né, que foi aumentada 1000 vezes. Então, assim, é bem interessante, assim, pegar um microscópio, ver o organismo ali, ver parte sanguínea, ver célula de folha de planta, folha de... A gente gosta muito de trabalhar no material vegetal, porque é um material que é mais fácil da gente obter. Quando a gente fala em tecido de gordura, tecido muscular, ele é mais difícil, né? É mais difícil de se trabalhar. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente prepara as lâminas, quer ver? Aqui, ó, quando a gente fala em preparo de lâmina, eu queria que vocês entendessem o seguinte aspecto, que cada célula tem um tamanho, tá, gente? Por exemplo, a célula ovo, né, a célula que originou todas as células que tem no seu corpo, ela é uma célula bem grandinha, tá? Olha só, em termos de comprimento, ela tem de 100 micrômetros, ou seja, 100 micrômetros, mil micrômetros, né, dá 1 milímetro, tá? Então, assim, ela é uma célula bem pequena, bem pequena. Célula vegetal de 35 a 80 micrômetros, um pouco menor. Célula animal de 5 a 30 micrômetros. Um glóbulo vermelho, que seria uma hemácia, né, 7 micrômetros. E uma bactéria de 2 a 5 micrômetros. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do tamanho real das coisas, tá bom? Para a gente trabalhar com isso, para a gente ver esse material, a gente precisa, muitas das vezes, primeiro passo, a gente precisa fixar. A gente precisa tirar toda a água desse organismo vivo. Imagina que eu estou trabalhando com uma bactéria. Essa bactéria tem água dentro dela. Eu preciso retirar a água que tem dentro dela. Eu preciso de colocar ela dentro de um bloco de parafina, né? Um bloco que a gente chama assim, um bloco sólido. Por quê? Porque eu vou precisar de fazer cortes. Eu preciso fazer cortes nela. Eu não consigo ver ela toda, sabe? De forma assim, o corpo inteiro dela. Eu preciso de fazer cortes finos, tá? Porque essa lâmina, ela tem que ficar fininha, para eu conseguir ver bem o material. Porque a gente não consegue ver aqui um plano tridimensional. É bidimensional, você só consegue ver de cima para baixo. Você não consegue ver tridimensional aqui nesse caso, tá? E aí, ó, olha só. Quando a gente vai cortar esse bloco, quando a gente corta o bloco, a gente corta sempre através de a gente chama de micrótomo, tá? Aqui, ó, se você consegue ver aqui, tem tipo uma bolinha, um círculo. Eu vou fazendo círculos aqui, e a cada círculo eu faço como se eu estivesse passando uma lâmina sobre aquele bloco de parafina. Eu vou cortando aquele material. Só que o corte, o que eu faço, é muito fino mesmo. E aí acaba o seguinte, você tem um corte muito fino com a utilização desse equipamento, e aí depois disso você vai colorir, você precisa de colorir, precisa dar uma cor para aquele material.
O material tá branco, tá translúcido, você não vai conseguir ver nada. Você precisa de ter um contraste, porque você vai colocar contra-luz, entendeu? Então, para você ver melhor, você precisa de corar o material, e aí a gente precisa de retirar o excesso desse material. Para quem me segue no Instagram, hoje eu vou publicar um videozinho que mostra uma pesquisadora, bem legal o videozinho, mostra uma pesquisadora querendo corar uma bactéria, né? Pega um monte de bactéria, sei lá, da boca, e cora, né, a lâmina para ela conseguir ver no microscópio. Então, todo esse processo está lá no meu Instagram, nos stories, lá, vou colocar lá nos stories, tá bom? Bom, então, galera, aí, para que se faz isso? Para a gente ter esse tipo de imagem, assim, sabe? Bom, na minha área, né, que fiz mestrado, doutorado em biologia vegetal, eu trabalhei muito com materiais assim, ó, sabe? Onde você consegue ver células individualizadas. Isso aqui é um corte bem fino, feito uma coloração, né, de toluidina, onde ficou, o que é verde, ficou azul, sabe? E aqui a gente consegue ver o núcleo da célula, sabe? A célula bem quadradinha, né, uma célula vegetal, beleza? Vocês conseguem ver bem as imagens aqui? Tá tudo bem? Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Meu Instagram é Pedro Mazzocco, acho que é pedro.mazzocco, eu acho que é isso. Talvez coloque aqui assim, por exemplo. Conseguem ver bem a apresentação aqui? Vocês conseguem? Tá tudo bem? Posso continuar? O nariz tá coçando. Pô, beleza. Então, tá vendo esse material lindo, maravilhoso aqui? Esses materiais aqui são feitos através de microscopia óptica, através daquele microscópio que a gente tem em sala de aula, lá no laboratório de biologia. A gente consegue ver tudo isso daqui, tá? A gente consegue ver, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma pulga do mar, ou pulga da água, tá? É um ser microscópio, a gente não consegue ver isso a olho nu. A gente precisa de um microscópio para vê-lo. E muitas das vezes ele é tão pequeno que você até bebe, sabe? Você bebe imagina você está no rio, né, tomou um caldo, aí você vai beber uma pulga do mar, não tem problema. Ela não é tóxica, tá? O seu intestino vai, né, digerir esse material. Agora, quando você está trabalhando com material animal, tá vendo? Isso aqui é um tecido muscular, ó. Tecido muscular, tá vendo? Tem várias célulazinhas aqui dentro, são bem menores do que a célula vegetal, tá vendo? E você tem algumas gorduras no meio. No caso, a gente não tinha interesse em corar as gorduras, a gente queria corar só o que é célula, certo? E aí ficou assim, ó, o material foi corado, né, com material de safranina ou safrablau, que vai corar, deixar roxo, né, todo o material proteico, e aí fica assim. E aqui a gente corando, né, quase que nem precisando muito de corar mesmo, mas esse aqui é uma alga, tá? Isso aqui é uma alga multicelular, e aqui a gente consegue ver na sua fase espórica, né? Que a gente tem vários esporos aqui, tá? É um material lindo também. Aqui a gente tem seres unicelulares, olha só, é uma célula só, tá vendo? Uma célula só já é um organismo, tá vendo? Ó, um organismo formado por uma célula só. Então, a gente consegue ver coisas lindas a partir da microscopia óptica, tá? E para a gente é lindo até hoje, né? Você vê um indivíduo tão pequeno assim, em um aumento tão forte, assim, é bem legal. Só que tá legal, mas a gente tem microscópios melhores ainda, tá? Para quem tem interesse em fazer engenharia, engenharia de materiais, né? Também é muito utilizado esse tipo de microscópio aqui, galera, que é o microscópio eletrônico de varredura. Qual que é a ideia? Eu já trabalhei no meu mestrado, né, com esse microscópio. Ele é um microscópio que ele vai ter um canhão de feixe de elétrons aqui, tá vendo? É um canhão de feixe de elétrons que vai incidir sobre o material. E aí, o que você vai receber de informação na sua resolução, tá vendo que é sempre preto e branco? O que você vai receber, na verdade, é a ausência ou a presença dos feixes de elétrons que foram refletidos. Então, assim, se foi refletido, ele recebe como uma informação. Se não foi, é como se fosse 1 e 0, sabe? 1 e 0. E aí ele vai formando essas imagens aqui, ó, tridimensional, tá vendo?
Essas imagens aqui são sempre escalas de cinza, tá vendo? Essa aqui são algas unicelulares. E aí, ó, você consegue ver todo o seu organismo, todo o corpo do organismo, de forma tridimensional. Beleza? Agora, e esse material aqui? Gente, esse material aqui é um corte de uma veia, tá? É uma veia que tem ali, carrega sangue dentro da veia. Isso aqui são as hemácias. Mas por que esse aqui tá colorido? Porque esse aqui o cara usou Photoshop. Tá? No Photoshop ele foi ali colorindo esse material. Então, se você digitar, assim, por curiosidade, tá? Quiser conhecer um pouco mais, coloca assim, microscópio eletrônico de varredura e dá no Google Imagens, dá um Google Imagens, só com microscopia eletrônica de varredura. Cara, vocês vão ver cada imagem, uma mais bonita do que a outra, entendeu? Isso por quê? Porque é uma forma de você ver estruturas microscópicas, mas nesse caso aqui, ela te dá uma noção mais tridimensional da coisa, entendeu? Mas ela não consegue chegar a níveis tão microscópicos assim, não. Se você quer ver um microscópio mais avançado do que esse, você vai ter que recorrer a esse aqui, ó. A microscopia eletrônica de varredura. No meu mestrado, eu também trabalhei com esse microscópio. O que acontece? Tá vendo esse canhão aqui, ó? Esse canhão aqui é um canhão de feixe de elétron. Desculpa. É um canhão de lentes. Várias lentes. Inúmeras lentes aqui por onde passam a luz que vai incidir sobre o seu material. Nesse caso aqui, a gente consegue ver exatamente o que tem dentro das células. A gente consegue ver até organelas citoplasmáticas. A gente consegue ver o que está dentro das células, assim, de uma forma muito aumentada. E aí, esse canhão aqui, só uma observação, ele precisa de estar dentro de uma sala que não pode ter vibração nenhuma, não pode ter nenhum tipo de vibração, porque isso poderia comprometer a qualidade das lentes que estão aqui dentro. E como a luz passa aqui numa velocidade muito rápida, ela gera a aceleração, aqui nesse caso, gera calor. E esse calor produzido pode derreter todo o material que está aqui dentro. Então, para isso, essa sala, além de ela ter uma proteção contra vibrações, ela precisa estar sempre numa temperatura abaixo de 18 graus Celsius. Então, assim, é bem gelado, tá? É um ambiente bem frio, entre 16 a 18 graus Celsius. Por quê? Por conta do calor que esse material que produz quando está ligado. E aqui você coloca a sua lâmina. Essa lâmina, galera, inclusive, quando você vai cortar a lâmina, o corte tem que ser tão fino, para você ver um negócio desse aqui, ó, tão fino, que a lâmina, o material, ele é cortado com diamante. Tá? Então, olha só, aqui dentro você consegue ver o núcleo direitinho, consegue ver o nucleolo, sabe? Consegue ver, assim, o material genético, aqui corado em preto ou em branco, né? Bastante material genético. Aqui você consegue ver outras organelas, por exemplo, você consegue ver claramente aqui um retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai aprender na nossa próxima aula. A gente consegue ver as mitocôndrias, né? Opa! A gente consegue ver as mitocôndrias, onde eu estava? Aqui. As cristas mitocondriais. Então, assim, é uma tecnologia hoje muito avançada, galera, que a gente, sabe, eu acho que o ser humano não imaginou que chegaria a esse nível de observação, tá? Então, mas assim, não é todo lugar que você vai encontrar esse microscópio eletrônico de varredura. Lá na UFES, na UFES, que a gente chama de Maruípe, né, o campus de Maruípe, lá no departamento de morfologia, professor Marcos, professor Breno, eles são responsáveis e eles têm esse microscópio. Aí você precisa fazer uma parceria com eles para conseguir ver um material desse. Tá? Então, assim, isso aqui, lembrando, eu estou falando de um microscópio que consegue observar dentro de uma célula. Tá? Essa aqui é a maior tecnologia que a gente tem até hoje, de observação. Professor, existe um microscópio mais avançado do que esse? Eu desconheço. Hoje, eu desconheço. Eu não conheço um microscópio que consiga ver, por exemplo, proteínas cristalizadas. Não conheço. Tá? O que a gente consegue fazer é fazer uma
a gente usa, que a gente chama FIB, né? Força de imaginação biológica. O que a gente consegue fazer é imaginar como que aquela estrutura, né, de uma proteína, como que uma estrutura de um lipídio, ele é, ele é construído, como é que é a estrutura morfológica daquele microelemento. Então, o máximo que a gente tem hoje de observação real mesmo é nesse nível aqui, de microscópio eletrônico de varredura, tá bom? Bom, e aí, nossa aula está chegando ao fim. Na próxima aula, eu vou falar sobre citologia. Agora eu vou falar para vocês o que tem dentro de uma célula. E aí eu vou usar, né, para introduzir esse assunto, para a gente ver com mais detalhe o que tem dentro de uma célula, eu vou usar esse vídeo aqui, tá? Que é um vídeo institucional da Universidade de Stanford. E aí ele vai mostrar para a gente o que tem dentro de uma célula. Então, eu vou introduzir o assunto com base nesse vídeo aqui, que a gente vai conhecer mais ou menos o que tem dentro de uma célula. Tá? Vai demorar um pouco para carregar. É lógico, gente, esse vídeo aqui lembrando, é uma ficção, tá? A gente não consegue ver, como eu falei para vocês, a gente não consegue ver com tamanho detalhamento de cores, né? Isso aqui, essas cores são fictícias, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que tem dentro de uma célula, quais as estruturas, né, o que a gente chama de organelas citoplasmáticas, quais as funções que ocorrem lá dentro da célula, tá bom? De maneira geral, de maneira bem geral. Vou dar o play aqui para ver se... Ó, o citoplasma, o núcleo, né? Complexo de Golgi, as informações que chegam nele ali, ó, tá vendo? Várias vesículazinhas, lisossomos. A gente tem aí, ó, o RNA, lembra do RNA? E o ribossomo? O RNA saindo do núcleo, né? Indo para fora aí, ó. Aí, ó. Agora sim, ribossomo. Esse aí é o retículo endoplasmático rugoso. Golgi, complexo de Golgi. As vesículas saindo da célula. Olha lá. Como é que sai um produto de exportação da célula? Pode ser um hormônio, uma proteína importante. O glicocálix que tem nas nossas membranas. Quando a vesícula sai dessa maneira... Aí, ó, desculpa. Agora a gente tem as mitocôndrias, né? As formas das mitocôndrias que são importantes para a gente produzir energia para a célula. O nosso material genético, os cromossomos, lá dentro do núcleo, processo de divisão celular, DNA, né, que a gente já estudou. Esse aí, galera, é o retículo plasmático liso. Ele fabrica para a gente pequenos lipídios, pequenos ácidos graxos. Para a gente é importante, tá? Tudo que vocês estão vendo aí, ó, é o citoplasma. Tá bom?
Esse aí, galera, é processo de divisão. Processo de divisão celular, ó, como ocorre. E aí, gente, gostaram? Vocês... Obrigado. E vocês têm alguma dúvida que eu poderia ajudar vocês? Em alguma questão, alguma, sei lá, alguma coisa que vocês estão curiosos e tal sobre esse assunto? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai falar sobre citologia. Eu vou mostrar para vocês quais são as organelas que a gente tem nas nossas células, de forma geral, tá? E aí eu vou diferenciar para vocês células procarióticas, células eucarióticas e células que são do reino vegetal, das plantas, né? Que são células diferentes das células dos animais. Radiação prejudicial em algum microscópio? Olha, nesse caso não, né? Nenhum desses existe radiação. A gente não tem o efeito da radiação, porque no microscópio eletrônico de varredura, a gente tem feixes de elétrons. Esses feixes de elétrons, eles ficam dentro de uma cuba. Você viu uma cuba quadradona lá? E ali dentro, eles ficam vagando ali dentro. Eles ficam, né, batendo no material o tempo inteiro. Então, ficam bem protegidos. Então, não tem muito problema para a gente, não. Mas também precisa de uma temperatura bem gelada lá. Porque, de novo, como a gente está falando de feixe de elétrons, qualquer aquecimento na temperatura pode gerar um problema ali no equipamento, pode gerar um distúrbio muito grande. Então, também uma sala tem que ficar muito gelada. Estava falando da parte 4, não consegui achar a organela exclusiva da célula animal. Na célula animal, a gente tem o que a gente chama de citoesqueleto, tá? É porque é o seguinte, a célula animal, como é que explica? Ela é mais... Você viu o formato dela? É um pouco mais redondinha, né? E ela precisa de uma certa estrutura, tá? Então, o citoesqueleto, ele é uma organela importante, e uma outra organela importantíssima também, que é exclusiva, exclusiva do animal, é o centríolo, tá? O centríolo só tem na célula animal. Isso, centríolos. Centríolos. É isso mesmo. Porque os centríolos, eles vão ser importantes na hora da divisão celular. Deixa eu tentar explicar. Vocês viram aquela última imagem do vídeo que a célula está fazendo assim, ó? Ela está pegando uma célula grande, assim, e ela vai se dividir em duas? Na hora de se dividir em duas, você concorda que vai precisar de um efeito de constrição? Esses centríolos, eles vão ajudar tanto na difusão do material genético, na hora de separar os materiais genéticos, assim, para deixar os materiais genéticos bem separadinhos, em polos opostos, tá? Para separar mesmo, e tanto também na hora de fazer essa constrição, que a gente chama de o anel contrátil, para formar essas bolinhas, assim, entendeu? Então, esse é um dos principais fatores aí que vão gerar essa exclusividade, tá? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Na aula que vem, eu só vou mostrar para vocês aqui o material que eu preparei para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, qual a diferença que tem entre uma célula animal e uma célula vegetal. Tá vendo? Ó, centríolos aqui, ó, na célula vegetal eles estão ausentes e na célula animal está presente, tá? Tem coisas, por exemplo, ó, vacúolos, né? São diferentes, ó, aqui, vacúolo, né, onde a gente armazena água, numa planta, ela vai precisar de um vacúolo muito maior do que numa célula animal, tá? Cloroplasto, né, que é uma organela importante para fazer a fotossíntese. A gente não produz a fotossíntese, então a gente não tem cloroplasto, entendeu? As células que vão conseguir fazer fotossíntese são apenas aquelas que têm os cloroplastos, tá? Que ficam dentro
tá? Então, dentro do assim, é no cloroplasto que vai ocorrer a fotossíntese. Então, algumas diferenças também entre células procarióticas e eucarióticas, né? Parede celular, quem tem parede celular? Quem tem membrana celular? Né? Quem tem núcleo? Então, tudo isso a gente vai ver na aula que vem, tá bom? E aí a gente vai fazer alguns exercícios também na aula que vem, tá bom? Espero que vocês gostem. Mais alguma dúvida, gente? Então, beleza. A aula vai ficar gravada, né, no YouTube. Não sei se vai realmente dar certo, né, de gravar, mas ah, vou tentar, né. Gente, não esqueçam, tá, de fazer a lista 4 do exercício e, e depois, na próxima semana, tem a lista 5, tá? Então, se vocês puderem já começar a fazer a lista 5, seria interessante também, tá? Geigne. Geige. Tranquilo. Tchau, gente. Obrigado pela participação. Tchau, Miguel.